A graça e a paz de Deus e do Senhor Jesus Cristo seja com todos. Boa tarde a todos. Eu estou trazendo aqui nesse dia a continuidade do livro de Tiago, o capítulo 4, dando continuidade. E o título da mensagem: no lugar da gargalhada, devemos chorar e sentir as nossas misérias. Espírito Santo, sei que é um tema que não vai agradar muitos, mas é necessário fazer com que nós venhamos a refletir na nossa caminhada. Eu entrego esse roteiro na tua direção, Espírito Santo. Ora baixou, sou me campo, biarabaxia, você sabe quanto dependo de ti, quanto sou necessitado do Senhor. Sem o Senhor não posso fazer nada. Venha a trazer a testificação, trazer vida nessa mensagem, trazer despertamento aos que estão, ó Deus, caminhando, andando de qualquer maneira. Ajuda a despertar, a motivar a fé, a fazer crescer, Senhor meu Deus, na caminhada, amadurecer, Senhor meu Deus, nessa caminhada, ó Deus, que almeja a vida eterna ao lado do Senhor. E assim, Senhor, meu Deus, eu peço nesse dia que fortaleça esse pequeno aprisco, que venha estar estendendo as bênçãos, os livramentos a toda a família, aqueles que moram debaixo do mesmo teto. Ó Deus, abençoa, restaura, e que o Senhor Jesus Cristo venha ser glorificado na tua obra, Espírito Santo, testifica essa mensagem aos corações. Eu te agradeço, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Então eu quero desejar aos novos inscritos que sejam bem-vindos, ou bem-vindas nesse pequeno aprisco. Fique à vontade para comentar, pedir oração e também orar conosco. Eu estou colocando aqui mais uma vez o comentário, o endereço aqui um vídeo sobre o projeto ID Projetos Sociais. Está aqui o link do vídeo. Nossos comentários, nossa irmã Iva Pérez falou no vídeo anterior, e no final ela deixa: amém, irmão, prazer imenso em retornar, Deus abençoe, gratidão. Ela comunicando que estava retornando de viagem, uma viagem para fora do país. Então eu respondi amém. Nossa irmã Marina Marques, glória a Deus, aleluia. E eu respondi: glória a Deus, louvado seja o Senhor te abençoe e te guarde, você e tua casa. Nossa irmã Marigular: irmão, aqui eu acabei de gravar um vídeo falando do que aconteceu comigo ontem. Foi muito forte. É a prova de que o Espírito Santo está conosco, nos militando para essa guerra. Deus abençoe a todos do aprisco. Então, eu respondi amém, lembrando que o inimigo usa também da arte de enganar, e também usa, muitas vezes, com elogios, com falsos elogios, para mexer no nosso egoísmo, para mexer no nosso ego, na nossa soberba. Nós precisamos tomar muito cuidado. E contando aqui as ovelhas, só senti falta aqui agora da realidade da irmã Fran. A irmã Fran Leão não comentou, E também, claro, já há algum tempo, nossos irmãos Lucas e o Fábio também não dão retorno. Hoje, 29 de abril de 2026, o versículo 3, que diz assim: pedis e não recebeis, porque pedis mal, para gastardes em vossos deleites. Pedir, Então Deus deixa de responder às orações dos que amam os prazeres e desejam honra, poder, riqueza. Todos devemos tomar consciência disso, porque Deus não ouvirá as nossas orações se tivermos o coração cheio de desejos egoístas. As Escrituras nos diz que Deus aceita somente as orações dos justos, daqueles que invocam em verdade, daqueles genuinamente arrependidos e que se humilham, e daqueles que pedem segundo a vontade de Deus. Para poder orar dessa forma, é necessário que a gente tenha assim, uma certa intimidade com a palavra de Deus. Isso não significa dizer que uma pessoa
que esteja fora desse contexto e que está numa grande aflição, que Deus vai deixar de atender. Não, de jeito nenhum. Deus, ele dá livramento, né? Mas as pessoas que vêm pedir a Deus favores, né? Que almejam apenas, né, aqueles egoísmo pessoal, né? Então, isso não é uma oração que Deus tem como prioridade, né? E agora, quando essas pessoas, elas mesmo não conhecendo a palavra de Deus, né? Mas elas clamam, né? E pede para o Senhor livrar, para socorrer alguma situação, né? O Senhor ouve, o Senhor responde, o Senhor, ele livra. Agora, a oração que nós devemos fazer é aquela oração correta, né? Que nós não temos que ficar pedindo as coisas como está sendo ensinado aqui, né? E no versículo 4, Tiago, o apóstolo do Senhor, diz assim: adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Então, a amizade do mundo é adultério espiritual, infidelidade a Deus e ao nosso compromisso de dedicação a Ele. Significa aceitar os pecados, os valores e os prazeres malignos do mundo. Deus não vai aceitar semelhante amizade. Não aceita. A gente pensa que aceita, a gente pensa que está agradando, a gente pensa muitas vezes até que está enganando a Deus. Mas ele é um Deus zeloso. Ele é um Deus zeloso. Né? Um exemplo de amizade desse tipo é a participação do crente em sociedades secretas, né? Que exigem juramentos, ritos e práticas religiosas antibíblicas. E também aquela comunhão com incrédulos. Coisas assim são proibidas na palavra de Deus. O crente não pode pertencer a esse tipo de sociedade secreta, sem, né, claro, transigir com a doutrina cristã, com os padrões divinos e com o princípio bíblico da separação do mundo e com a sua lealdade a Cristo. Então, às vezes, é comum o crente se basear numa pessoa que tem assim, uma determinada posição superior, né? E aí, aquele crente ali, sem saber, vamos participar lá, porque lá, os irmãos lá, né, eles não sabem, aquela conversa fiada, e aí a pessoa se deixa levar, olha, já começa a se sentir melhor do que os outros, por isso vai participar daquela sociedade secreta. Acende a curiosidade, né? E aí daqui a pouco está laçado, né? Está fraco espiritualmente, já não consegue mais ter aquela mente pura, aquela mente, porque deu lugar ao inimigo, o inimigo entrou, vai fazer a festa, e muitas vezes a pessoa não consegue retornar. Essa é a realidade. A pessoa não consegue retornar, ela se perde, porque se deixou levar aí, né, pela conversa, né, de lobos, né, muitas vezes disfarçados de ovelhas. E não são todos os caminhos que levam a Deus. Né? Não, isso aí o mundo grita, né? E não, porque é, e não é, e engana, na verdade, engana muitos, né? Versículo 5: ou cuidais vós que em vão diz as Escrituras, o Espírito que em nós habita tem ciúme. Esse ciúme aqui, vocês podem ter certeza que é zelo. O Espírito tem ciúme. Então, podemos deixar nossos desejos egocêntricos, né? Não permitir que isso venha nos humilhar, né? E não deixar que essas propostas sedutoras do mundo, né, venham nos tirar da presença de Deus. Porque tira. Não tem como. No início a gente nem percebe, mas não tem como ser amigo do mundo e amigo de Deus. Não tem como. Não tem como servir a Mamon e servir a Deus. Não tem como você deixar a tua mente ficar ocupada, preocupada todo o tempo com dinheiro e servir a Deus com o coração. Não tem. Isso aí você vai estar enganando a si mesmo. Passei por isso.
E se você não se humilhar e se arrepender, né, vai se perder. E achando que tá indo, né, para cima e na verdade está indo para baixo. É necessário realmente fazer aquilo que o mundo não conhece, é necessário se humilhar. Né? Isso significa dizer que nós somos humildes. Mas nós podemos usar a humildade que todos nós temos e sabemos, né? A hora de ficar calado, a hora de calar a boca, a hora de... mesmo que a outra pessoa seja inferior, deixar passar, entendeu? Para não arrumar uma briga, uma intriga, uma discussão, deixa passar, porque Deus é quem vai fazer realmente. Se você tiver que ser exaltado, é Deus que vai fazer isso. Versículo 6, antes o Senhor dá mais graça, portanto diz, Deus resiste ao soberbo, olha aí, mas dá graça aos humildes. Ele resiste ao soberbo. Então, o que adianta ele ser, sabe? Ele resiste ao soberbo. Mas humilde, ele pode ser até um pecador, mas Deus ele não vai resistir ao humilde, né? Ele pode até ter escorregado, né? Como o caso ali a gente vê, né? Que 2 homens foram orar no templo, um era pecador, um era cobrador de impostos, né? O outro era eu esqueci. Um era cobrador de impostos, o outro estava em Lucas 18, deixa eu ver aqui. Fariseu. Então um era publicano, né? Cobrador de imposto, o outro era fariseu. E aí o fariseu era religioso, né? Que ia na igreja, etc. Todo mundo vendo, aquela coisa toda. Né? E o cobrador de imposto, né? Ele se sentia indigno, né? De falar com Deus, porque ele estava ocupando um cargo ali que era de menosprezo naquela época. Mas se ele não fizesse aquele trabalho, alguém ia fazer no lugar dele, né? E ele precisava sobreviver, precisava cuidar da família dele. E ele, sendo judeu, ele tinha que cobrar impostos, né, dos judeus e ganhava em cima daquilo que ele cobrava. Essa é a realidade. Então ele se sentia o quê? Indigno de se aproximar de Deus. Então, reconhecendo isso, ele chegou lá e ele nem olhava para o céu, Senhor, perdoe, pecador. Então, a própria palavra diz, esse foi para casa em paz com Deus. Então deve ficar gravado em nosso coração e mente o quanto Deus aborrece o orgulho, a pessoa orgulhosa. Horrível, horrível. Sabe, você tomar cuidado com o que vai falar, com o que você vai diminuir as pessoas. Já basta diminuir as pessoas. Basta menosprezar as pessoas. Você ali já acendeu uma fagulha, né, de soberba. O orgulho na nossa vida faz Deus rejeitar nossa oração e reter a presença dele e a graça que ele pode derramar para nós, né? Isso acaba sendo impedido. Aquele que se exalta a si mesmo, que busca honra e estima dos outros a fim de satisfazer o seu orgulho, afasta de si a ajuda de Deus. Ele pode até ter ajuda, entendeu? Não duvido nada que até o inimigo ajuda nessa hora, irmão. Não duvido nada, não. Eu quero ganhar o cargo tal e você... Glória a Deus! E está lá o inimigo ajudando ele para subir. Agora tu vai cair mesmo. Vai subir bastante para depois te dar uma queda. Não duvido nada. E ele crente lá que é Deus que está... Né? E a soberba inchando. A gente não vê isso aí, histórias aí, irmãos. Eu tenho uma história de uma irmã humilde, que ela conta, né, que como é que foi difícil, né, para eles poderem assim, crescendo na fé, coisa e tal. E aí o marido, né, chega um ponto, né, junto com ela, etc., que eles conseguiram dirigir uma congregação. Aí nisso que dirige a congregação, começou tudo bem, Deus manifestando aqui, Deus poder ali, etc. e tal. Só que o marido, ele se soberbeceu. E nisso que ele soberbeceu, aí ele já achou que podia fazer tudo, inclusive até cuidar da esposa de outros maridos. Né? E ela vendo isso tudo, ela sendo humilhada, né? E usava de violência, enfim, né? Então, essas coisas acontecem, né? E isso é um escândalo, um escândalo. Aí eu pergunto, sinceramente, eu fico me perguntando, será que manifestações que parecem, será que é de Deus realmente? Né? Porque Deus, a grande verdade é que a palavra de Deus garante que os dons são sem arrependimento, ou seja, né, a pessoa ela acaba se iludindo, né, achando que Deus é com ela,
porque está dirigindo uma congregação, a congregação está crescendo, etc e tal, e ela não está nem aí para as ovelhas, né? Que as ovelhas se lasquem, né? Que morra, né? O negócio é botar o dinheiro aqui dentro e fazer nome e aquela coisa toda, e esquece todo o propósito, né? Todo aquele propósito, né, de Deus, né? Então Deus já se afastou, a palavra deixa bem claro, ele resiste ao soberbo. Mas isso não significa dizer que o inimigo não possa. Ele entra, irmãos, e vai mesmo. Vamos continuar isso aí, porque, né, como você é lobo, tu vai fazer lobo, tu não vai fazer ovelha. Como tu é lobo, tu vai desviar as ovelhas, as ovelhinhas do Senhor, tu vai desviar. E aí é aquela história, né, irmão? Deus, ele dá realmente livre-arbítrio, né? O Senhor Jesus Cristo está muito claro na palavra de Deus, se não me engano, em Apocalipse capítulo 3, que ele diz, eu vou verificar aqui para ver se é, Apocalipse capítulo 3, versículo 20, diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Então o Senhor, ele bate a porta. Se a pessoa não abrir, ele não vai entrar. Ele dá à pessoa o direito dela decidir o que quer. Então, assim, a gente percebe, irmãos, que nesse final dos tempos, embora tenha sido tudo foi alertado aqui, tudo alertado, é que infelizmente o crente ele lê tudo, menos Bíblia. É raríssimo o crente se preocupar em ler Bíblia, aprender. Pega os avisos de Paulo lá, através do livro de Timóteo, Tiago aqui alertando, diversos livros ali alertando, ao final do tempo o negócio vai ser meio brabo, vai ser difícil, porque Paulo lá no livro de Atos, naquela época, falou assim, olha, os lobos vão sair daqui, olha só, ó, daqui sairão alguns lobos, olha só. Então, a pessoa chega, entendeu? Toda imponente, eu fiz teologia em Harvard, em Jerusalém, e não sei aonde, mostra o anel, eu sou amigo do amigo, e vai, irmãos, e aí as pessoas não podem falar nada, o microfone não está na tua mão, né? Não vão dar oportunidade, aquilo dali tem que ser amigo do amigo, indicado, etc, tal, ter patente, e na verdade, quando abre a boca para falar mesmo de Deus, não sai nada de Deus. Só que as ovelhas, né, elas ficam, vai falar o quê? O que vai falar? Né? Sempre aquele jargão, né, que é um versículo da Bíblia, mas que virou jargão, né? As ovelhas têm que obedecer seu pastor, mesmo que o pastor faça besteira. Essa aí é a máxima, entendeu? Não tem que ter o pastor, não vai dar conta das almas, né? Isso aí não aparece, mas só aquela parte que as ovelhas têm que obedecer seus pastores, entendeu? Não pode questionar. Tem determinados assuntos na igreja que você não pode questionar, entendeu? Não, isso aí é tabu, não pode, isso aqui já está fechado, já está definido que é assim, etc. Mesmo que seja heresia. Eu vi tudo isso acontecer. Não vi, não, tenho visto. Eu vi e continuo vendo. E, é claro, de manhã, irmãos, como hoje, graças a Deus, no final orar, oferecer as primícias do dia para Deus, o que eu mais clamo, irmãos, é para que o Senhor ele venha levantar esses líderes, faça eles acordar. Irmão, nós estamos vivendo uma época de dirigente de oração que não ora. Não sei o que mais o que. Então, o orgulho em nossa vida faz Deus rejeitar a nossa oração, né? Aquele que se exalta em si mesmo, que busca a honra e a estima dos outros, né? A fim de satisfazer o seu orgulho, se afasta de si e da ajuda de Deus. Mas para aqueles que com humildade se chegam a Deus, esse lhe dá abundância de graça, de misericórdia e de ajuda em todas as situações da vida. Se você pega ali a vida de Jeremias, se você lê o livro de Ezequiel, se você pega o Antigo Testamento, você vai ver como realmente o Antigo Testamento ele foi uma imagem, um espelho para o Novo Testamento, que está acontecendo a mesma coisa, irmão. Sabe, nós vamos morar no céu, já está reservado lá, nós vamos morar. Impressiona, só falta dizer, não, aqui eu vou morar no Parque Paraíso, só falta dizer ali que vai ter bairro, né, na mansão, está tudo já. Não para pensar que o negócio pode ser lá, que vai ser. Eu passei no túnel, irmão, ninguém muda isso não, passei, está tudo registrado que a gente faz. Eu passei ali no túnel. Tá tudo, não muda, tudo registrado. Só
que a graça, né, ela tomou uma força tão grande que parece que a graça ela é um sabonete que a gente usa quando a gente quer. E com isso vai perdendo o temor, sabe? O temor não é só o temor de Deus, não. O temor é pelo nosso próximo, pelo nosso semelhante, a falta de interesse, o egoísmo tomando conta, a frieza espiritual, a falta de vontade de buscar Deus. Aí quando chega assim, se tem um púlpito, se tem uma igreja para dizer, aí muda na hora. Irmãos, é impressionante, muda na hora para começar o culto. Tá com a cara de chupou limão, de tal, cara. Ligou a câmera, hein? É impressionante, irmão. Impressionante como é que transforma. Mas, continuando. O 7, versículo: sujeitai-vos, pois a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Então, Satanás está em guerra, né? Não temos que esperar até o final para ver quem que vai ganhar. Não temos não. Né? Na verdade, o Senhor já venceu, né? Como diz lá no livro de Apocalipse, capítulo 12, versículo 10 a 12. Também quando o Senhor Jesus Cristo voltar, Satanás e todos os seus aliados serão eliminados para sempre. Né? Está lá em Apocalipse, capítulo 20, versículo 10 a 15. Entretanto, o inimigo está aqui agora e procura nos converter para fazer igualzinho ele faz. Né? Pegar a causa do inimigo, né? Largar a causa de Cristo. Você vai ficar tomando na cara, dar numa e dar outra. Que é isso? Perdoar o cara aqui. Que é isso, rapaz? Olha só você... olha só, eu estou falando para os irmãos que eu vi, na época que eu fiz obra lá no presídio, que eu estava lavando lá os pés do preso, eu vi nitidamente, na época que tu me servia, né, as pessoas que ficavam nos teus pés. Eu ouvi, irmão, coisa séria, para poder te, né, olha só, rapaz, como é que você decaiu. Irmãos, quando o Senhor Jesus lavou os pés dos discípulos, ele estava ensinando, mesmo ele com aquela autoridade. Vocês me chamam de mestre, realmente eu sou, mas se eu sendo mestre, eu estou dando esse exemplo, vocês têm que fazer o mesmo. Que faz aonde, irmão? Qual igreja evangélica, que até católica tem, fazendo, lava pés, etc. Tal, embora como ritual apenas, mas faz. Nossa igreja evangélica aboliu. Foi naquela época, porque o apóstolo do... cada conversa fiada, quando você... Mas peraí, mas aqui está dizendo isso... Não... Foi abolido. Versículo 8. Chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. Limpai as mãos pecadores. Ó. E vós de duplo ânimo, purificai os corações. Então, chegar a Deus, né? Deus promete estar perto de todos que se afastam do pecado. Essa chega a Deus... Deus se achega a nós. E tem uma confirmação disso, que eu gosto demais dessa confirmação. Isso aqui é para a gente parar de ficar vivendo, né, pulando a amarelinha, né, e levar a coisa a sério. Aqui, ó, 2 Crônicas, capítulo 15. Eu gosto demais dessa passagem, porque aqui não deixa dúvida. Deus está falando com o rei, sabe? Está falando com o rei, tipo assim, ó, não confunde as coisas não, tá? Tu é rei, etc, tal, mas aqui quem dá as regras sou eu, tá? E aqui o negócio é o seguinte, olha o que ele manda dizer, através de um profeta. Ele diz assim, ó, 2 Crônica 15, versículo 1 e 2. Então veio o Espírito de Deus sobre Azarias, filho de Obed, e saiu ao encontro de Asa e disse, ouve-me, Asa, e todo Judá e Benjamim. O Senhor está convosco enquanto vós estáis com ele. E se o buscardes, o achareis. Oh, bênção, glória. Para achar, oh, mandar, você quer. Porém, se o deixardes, vos deixará. Não tem. Não, mas o pastor tal lá, ele vai interceder por nós, etc. Mas se você deixou, é você que tem que buscar. Não tem procuração para isso não, irmãos. É você que abandonou Deus, é você que tem que se humilhar e ir lá e buscar Deus. Fica passando procuração que Deus não... O único ali que Deus ouve é o Senhor Jesus Cristo. É o único. É o único. Elo de ligação entre Deus e os homens. É o único. E o Senhor Jesus Cristo, é claro, né? Que ele nos enviou o Espírito Santo para nos orientar como é que se faz isso. O Espírito Santo ele serve exatamente para ser esse orientador. Né? Derrama o amor de Deus no nosso coração, nos anima, enfim, nos exorta.
nos convence do pecado. Versículo 9. Senti as vossas misérias. É o título da mensagem. E lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e o vosso gozo em tristeza. Então, sentirmos a nossa miséria. Aí a gente fica... na realidade, as nossas fraquezas, né? As nossas limitações, nossos pecados. A fragilidade humana. Né? Não só nós, mas de modo geral, a fragilidade humana. É ter consciência da nossa condição imperfeita e necessitada de ajuda, de socorro, gerando empatia pela dor alheia. Né? Deixar de ser egoísta, né? E também não sair julgando. Não, tá assim porque fez isso. Não sair julgando. E esse reconhecimento é crucial no contexto cristão para buscar a misericórdia divina que atua, né, onde existe a miséria. Mas se a pessoa quiser, essa é a realidade, eis que estou à porta e bato. Né? A pessoa abriu o coração, eu pensei que eu desse conta sozinho, mas não dou conta não, então eu quero o Senhor. Então, reconhecendo aquele abismo interior, né, o vazio, isso independe, irmão, depende de ser na ovelha ou no pastor, é qualquer um. Se você é nada, não tem cargo nenhum, não tem importância nenhuma, ou se você está lá em cima. Lá em cima que é o perigo maior, irmão. Porque lá embaixo... Irmãos, eu desde o início eu aprendi isso, né? Você cair de baixo, você pode até machucar, né? Mas não vai ser como cair de cima. O estrago que faz. Então, nós somos frágeis, né? E ao sentir a própria miséria, né? A gente acaba pensando mais nos outros, porque a gente pensa, pô, se eu tenho essa miséria, né? Eu sou sujeito a doença, envelhecimento, vaidade, falha, pecado, julgamento, tanta maldade que corre dentro de mim. Né? Eu não sou melhor do que ninguém, não. Né? Eu ainda sou, na verdade, eu tenho a vantagem que eu dei ouvidos ao Senhor Jesus Cristo. E aqueles que não deram, eu vou me sentir superior com isso? É aí que eu sou um miserável pecador mesmo. Né? Então, é mais do que nunca aí que entra a hora de você querer mesmo que aquelas pessoas também venham a conhecer o Senhor Jesus Cristo. O Senhor dê graça, dê sabedoria, nos ensina como trazer essas pessoas para ti, Senhor. E a cada dia isso está tão difícil. Então, eu tenho na família, a minha esposa, mais um parente, né? Ele é cadeirante, né? Está cadeirante há 40 anos. E ele está internado em fase terminal, né? E eu fiz um esforço e eu fui lá visitá-lo. É um local distante, né? O hospital que eu fui, distante, né? E eu cheguei lá e vejo ele entubado. Isso é desanimador, irmão. Entubado. E eu perguntou ao enfermeiro se o paciente estava interagindo, a resposta foi não. Então, a princípio você, poxa, me esforcei tanto para chegar aqui, né? Bíblia na mão, e chega lá, nenhuma reação. Né? Mas aí eu lembrei da minha irmã. Por isso que é boa a experiência. Eu lembrei da minha irmã. Quando eu fui na minha irmã, ela estava assim também. E o resultado estava assim, todo Jesus. Aí lembrei da minha irmã e comecei a falar com ele. O pessoal, né, finge que não está vendo, né, mas você vai falar com ele, né, você vence aquela vergonha, aquela barreira, você vence. Você vai falar com ele de forma humilde, né, frágil, né, aquela forma sincera. Ele não é da mesma concepção religiosa que eu, ele tinha uma outra concepção religiosa, e aí eu fui falando com ele. E aí eu disse para ele, olha, a gente se viu poucas vezes, mas você, as poucas vezes que eu te visitei, que eu fui na tua casa, etc., te visitar, você nunca reclamou da vida. 40 anos cadeirante, nunca reclamou da vida, muito pelo contrário, sempre estava de bem com a vida. E você, todas as vezes que eu visitava você, estou falando ali, se eu visitar você, né, você me dizia que Deus é teu amigo. Quando eu falei isso? Nossa, quando eu falei isso? Ele teve uma reação. Aí eu já aproveitei, eu falei, calma, deixa que eu vou conduzir aqui, não precisa falar nada não, etc. Não abrir os olhos nem nada, mas só aquela reação. Eu falei, não esqueça que a senha, né, para Deus é Jesus Cristo. Ele é o único caminho,
né? É Jesus Cristo. Não esqueça que a senha é Jesus Cristo, né? Eu acalmei ele, né? Perguntei a ele, né? Eu posso fazer uma oração por você, né? Mas ele não teve nenhuma esboço de uma oração, porque na realidade foi só aquele sinal que eu recebi, mais nada. Aí eu fui, orei por ele, orei, né? Falei de Jesus, né? Orei por ele e eu soube que ontem, né? Ele entrou num estado pior, né? Que agora nem ouvido, não está ouvindo, né? Por causa dos medicamentos. Mas eu tive lá minha oportunidade, graças a Deus. Eu dei o ouvido ao Espírito Santo, fui na hora certa e a mensagem foi passada. Eu senti que ele ouviu mesmo, porque ele... Quando eu falei assim, quando eu vi, ele foi realmente verdade. Eu sempre falo com Deus, falava assim para mim, eu sempre falei de Jesus para ele, né? Eu sempre falo com Deus, ele é meu amigo, etc. Quando eu falei isso, ele... Então, o que a gente sente, irmãos, vou ser sincero, o que a gente sente quando a gente entra numa UTI é a miséria, irmão, do ser humano, e a maioria nem se dá conta disso. Claro que eu me incluo, né, ali no estado daquele, muitas vezes já vegetando, e não damos conta disso. Não acordamos nem nesse momento para, sentindo a minha miséria, o quanto eu sou dependente de Deus, o quanto eu preciso de Deus. E muito, a grande maioria, irmãos, inclusive família, né, ali só confiando no protocolo médico. Só protocolo médico. Tá assim, assim, assado, tá assim, assado. E aí daqui a pouco parte, daqui a pouco vai ter alta, etc. Daqui a pouco volta. Porque, na verdade, né, alguns se recusam a crer, alguns se recusam a humilhar, alguns se recusam a perdoar, alguns se recusam a buscar Deus, né? E na verdade, é a nossa miséria, Então, nós precisamos reconhecer nossas limitações, ter a consciência do pecado, precisamos ter humildade espiritual, e perceber essa fragilidade humana, né? Reconhecer a pobreza espiritual. Essa é a realidade, né? Para poder chegar e buscar, como sou necessitado de ti. Volto aqui a falar novamente do publicano, né? Do cobrador de imposto, né? Que reconhece, né, na hora suas limitações. Poxa, eu estou fazendo isso aqui, e sou pecador. Nem olha para cima. Esse tipo de gesto tão assim, como os trembolou para Deus. Roubar a chuva, cantarão. Não adianta você chegar na hora, pedir diplomas, tenta os anéis, Deus, isso não vale nada. Então, ao sentir nossa miséria, nós nos tornamos capazes de acolher a misericórdia de Deus, né? Então, sentir nossa miséria nos afasta do orgulho e nos aproxima, né, de ter empatia pelos outros. A verdadeira conversão começa quando paramos de negar e passamos a sentir as nossas misérias. Sou filho do rei o rei que morreu na cruz em frangalhos, porque agradou a Deus moê-lo por nossa causa, nossa culpa. Filho do rei, né, que todos os discípulos que seguiram ele encontraram a morte. Honrar a Deus com a morte, com a própria vida, entregou a própria vida por causa do Senhor. Então, versículo 10: humilhai-vos perante o Senhor e ele vos exaltará. Irmãos, o vídeo já estendeu, eu vou parar aqui, faltam poucos versículos, mas eu vou parar aqui, não vou estender, não vou cansar, a mensagem já está dada, e amanhã é outro dia, que o Senhor venha a capacitar, que o Espírito Santo venha falar conosco, nós possamos refletir, sabe, na nossa miséria. Que nós precisamos, sem Deus, irmão, você não faz nada sem Deus. Quanto nós somos necessitados de Deus, porque a gente não percebe. Às vezes a gente está tão ligado no automático que a gente não percebe, né, o quanto a nossa necessidade, né,
de Deus para tudo, para tudo. Existem determinadas doenças, que, quando você olha, irmãos, aquilo que você torna, né? Sabe, tipo assim, você olha determinadas doenças, você sente nojo, né? Quadro de doença assim que causa nojo, repugnância de ver muitas vezes no que se transforma por causa da doença, o que se transforma o ser humano, né? Quando nós partimos, né? Que coloca debaixo de 7 palmos, ou então alguns cremam, enfim. Espírito Santo, eu quero te agradecer. Muito obrigado, Senhor, por essa porção. Obrigado pela sua direção. Esteja abençoando, fortalecendo, ajudando, animando, instruindo, guardando, despertando. Que nós venhamos realmente a sentir a nossa miséria. Que a gente venha se humilhar, que a gente venha descer. O quanto somos nada, o quanto nós somos dependentes de Ti, Senhor. O quanto nós dependemos da Súria Bandarás. Quanto dependemos do Senhor para tudo, Senhor, para tudo. Tenha misericórdia do Teu povo e nos desperta para que nós possamos, Senhor Deus, continuar Te servindo, mesmo falho, Senhor, mesmo pecadores, mas, Senhor, com humildade, sentindo as nossas misérias, sentindo as nossas falhas. Senhor, meu Deus, tirando de nós toda aquela soberba, orgulho, e pensar que somos melhor do que o meu irmão, do que a minha irmã, Senhor. Nós verdadeiramente, não com um discurso de boca para fora, Senhor, mas que dentro de nós venhamos a ter, sentir vergonha se por acaso pensar, sou melhor do que isso, sou melhor do que aquele. Nesse dia eu te agradeço, fortaleça, Senhor meu Deus, esse aprisco, ajuda, abençoa, guarda, livra de toda ação do mal, estende essas bênçãos, essas misericórdias sobre aqueles que vivem debaixo da mesma casa, do mesmo teto. Esteja abençoando, Senhor, aqueles que visitam, que assistem aqui, Senhor meu Deus, esse canal, esses vídeos. Desperta, Senhor, traga para uma aproximação maior com o Senhor. Esteja curando, esteja levantando, esteja animando, esteja dando força para que possa orar, para que possa te buscar, para que possa te agradecer. Muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade. Espírito Santo, que o Senhor Jesus Cristo seja glorificado e testifique essa mensagem nos corações. Eu te agradeço. No nome do Senhor Jesus. Amém.